Cordinhas Tortas com o António Matos da Fonseca. Hoje falamos, António, sobre telemedicina. Voltamos aqui à saúde para abrirmos um parênteses nas últimas discussões. E, bem a propósito, a sugestão é sua do tema, mas há pouco estava a ver na televisão que as filas para se tratar da gripe nos hospitais já demoram 10 horas, se for preciso. Quando olha para este tipo de números que deixam Portugal, como há 20 anos atrás, é o que estão a dizer os médicos e os sindicatos, a telemedicina pode ser uma das formas, de facto, de se começar a resolver a falta de recursos humanos? É muito complicado responder-lhe à sua pergunta, porque, na verdade, a telemedicina não é propriamente para esse tipo de problemas que surgiu. E por isso vamos voltar um pouco àquilo que é a telemedicina e, na verdade, como é que ela deve ser utilizada. Porque o problema que me levanta depois outras questões, até sob o ponto de vista ético-legal, que são complexas e às quais eu não lhe sei dar exatamente aquilo que eu considero uma boa resposta. É pena é que nós, em 2014, como vê, eu ainda estou... Ainda estamos um bocadinho atrás. Ainda estou muito perdido no tempo. Em 2013, tínhamos que nos confrontar com notícias dessas, de que realmente voltámos 20 anos atrás. E eu lembro-me como é que há 20 anos atrás eram os hospitais. Se calhar não tinham este acesso como agora têm, tão conturbado, mas aquilo que nós fazíamos era um grande esforço para tentar resolver o problema. E resolvemos-lo. É pena que esse problema tenha sido recorrente. E com certeza que os portugueses sabem avaliar porque é que esse problema foi recorrente. Relativamente à telemedicina. E porquê esta escolha deste tema? Porquê que se lembrou? Sabe, lembrei-me exatamente porque muitas vezes é preciso dar-se um empurrão nas coisas. E uma das coisas que no nosso país tem acontecido nos últimos anos é que tudo tem abrandado. Parece que o ritmo de desenvolvimento de determinadas áreas parou ou abrandou muito. E, por exemplo, na área da telemedicina, que é a medicina feita à distância, é a prestação de cuidados à distância, mas que envolve, como vamos ver, determinados preceitos, parece-me que abrandou demasiado. Porquê? Porque nós temos condições para ter um país em que a telemedicina tenha um papel fundamental para, sobretudo, os nossos doentes mais idosos. Por isso a telemedicina tem muita importância quando temos uma população envelhecida, quando temos, por isso, também uma população que sofre, sobretudo, de problemas crónicos, quando temos uma população que tem dificuldade e zonas onde existe alguma dificuldade de acesso. Onde há poucos médicos, os próprios médicos estão distribuídos de uma forma irregular. Exatamente, e também temos dificuldade. O problema é que, quando se fala de telemedicina, nós não estamos propriamente a falar na questão da consulta de clínica geral, por exemplo, mas estamos muitas vezes a falar que essas quase sempre existem em centros de saúde que estão na proximidade da maior parte dos doentes no nosso país, mas estamos a falar, sobretudo, da utilização de outras especialidades através da telemedicina, em particular aquela que mais utilizada que é a imagiologia, a radiologia. Hoje em dia, a maior parte desses exames, o seu controle já se faz através da própria telemedicina. E depois de outras, como por exemplo a cardiologia, a pediatria, uma quantidade de outras especialidades que, não estando presentes no local onde existe a sua necessidade, podem ser exercidas através destes métodos de telemedicina. Deixe-me perguntar-lhe, relativamente, por exemplo, às especialidades que acabava de falar, o coração, a pediatria. Uma das coisas que tranquiliza as pessoas é o facto de estarem na presença do seu médico. Há uma relação médico-paciente que é muito empática e que, portanto, pressupõe ali alguma presença. Consegue imaginar uma relação, num futuro eventualmente não tão próximo, mas uma relação médico-paciente que não passe, de facto, por estarmos em pessoa? Não, o problema da telemedicina é que ela exatamente suprime esse momento mais importante na relação entre o médico e o doente, que não é só a proximidade que ele tem
do doente, mas é que acaba por abolir aquilo que é um dos atos mais importantes, que é o exame clínico do doente, físico, o exame físico, a proximidade física entre o doente e o seu médico. E isso, evidentemente, que é complexo. O que quer dizer que nós podemos utilizar estes meios eletrónicos, porque a eletrónica hoje em dia, em particular a internet, acabou por globalizar completamente o mundo, eliminando os limites geográficos, mas temos que ter em conta que se, por exemplo, estes métodos, eliminando estes limites geográficos, podem, por exemplo, beneficiar muitos Estados, porque eliminam alguns custos, e podem também beneficiar muitos doentes, mesmo os doentes privados, porque, por exemplo, eliminam algumas idas ao médico desnecessárias para mostrar, por exemplo, exames. Por outro lado, a telemedicina não pode substituir aquilo que é o ato médico em si. E por isso, quando me falava nas filas que existem hoje nos hospitais, sobretudo de doentes que têm problemas relacionados com a gripe e com o clima atual, aquilo que lá está, se elimina essa possibilidade de haver um diagnóstico de proximidade. Porque é muito importante que tenhamos em conta que todos estes meios são importantes, mas devem ser enquadrados, não é, naquilo que é realmente, sob o ponto de vista médico-legal, o seu campo próprio. Quando pensamos naquilo que são os entraves à utilização da telemedicina, um dos entraves não podem ser os próprios médicos, no sentido de os meios tecnológicos serem eventualmente uns meios mais aceitos por gerações mais novas e não haver tanta disponibilidade também, se calhar para haver essa redução de custos do lado dos médicos, que de alguma maneira também ganharam eventualmente menos com a telemedicina. Não, eu acho que não, antes pelo contrário. E na minha própria prática, quer nos hospitais do Estado, quer depois na prática privada, aquilo que eu verifico é que o facto de nós podermos comunicar à distância, não só com os nossos colegas, e habitualmente o que acontece é que estes meios de telemedicina, os mais importantes, são desenvolvidos num país para que determinadas regiões, como eu dizia, que estão mais distantes, que são de mais difícil acesso, possam ter o apoio, os médicos locais possam ter o apoio dos grandes centros de referência para que em determinadas especialidades esse apoio, lá está, não lhes falte. E hoje em dia, por exemplo, nós em Portugal estamos a dar não se pode dizer que seja um grande apoio, mas já estamos a dar algum apoio há alguns anos a países, a PALOPs, e em particular, por exemplo, a São Tomé e Príncipe, não é? Havendo um contacto permanente entre médicos portugueses dentro de determinados centros de referência com os médicos desse país, de forma a resolverem alguns problemas que de outra maneira eles não conseguiriam ultrapassar. Mas então aí já estamos a falar de um domínio que não é tanto médico-doente, mas quase um fórum de médicos onde há partilha de conhecimento. Também mas é serve que o para problema, isso? Sim, não é serve, é que na verdade a telemedicina surgiu em primeiro lugar para dar esse apoio. Nós, por exemplo, eu lembro-me quando as coisas começaram no nosso país, o grande entusiasmo que houve, ainda o desenvolvimento, estavam-se a desenvolver ainda os computadores pessoais e já havia colegas nossos que tentavam desenvolver aquilo que seria no futuro o que nós poderíamos vir fazer através da internet, em que se faziam videoconferências, por exemplo, entre determinados hospitais, para se poderem discutir determinados casos. E todas essas questões são... Por isso, esta área da telemedicina é sobretudo importante, não na comunicação direta entre os doentes e os seus médicos, mas sobretudo na comunicação direta entre médicos. Ela é muitas vezes alargada à comunicação entre doentes e médicos, porque repare, é extremamente complexo que o médico faça esta consulta sem a presença física do doente. E por isso, o que habitualmente acontece quando se usam meios de telemedicina é que existe um médico sempre do outro lado, que pode ser noutro continente, pode ser noutro país, pode ser com outra língua, que o que vai fazer é procurar explicar ao centro de referência, que pode estar em qualquer parte do mundo, aquilo que se passa com o seu doente, transmitindo-lhe dados. E repare, logo que existe transmissão de dados, é preciso ter em conta a forma como esses dados
são transmitidos, até sob o ponto de vista legal. Todas essas coisas são alguns dos entraves que a telemedicina hoje tem e que penso que no futuro vão desaparecer. E, a partir daí, os dois responsabilizarem-se pelo tratamento de um determinado doente. No fundo, acaba por ser uma democratização daquilo que é um congresso, por exemplo, onde os médicos vão apresentar casos e é essa ainda um pouco o canal de transmissão de conhecimento, além, obviamente, das universidades. Sim, mas acima de tudo... Um congresso à séria, vá. Claro, mas é que aqui o que se trata é de tratar de problemas objetivos de determinados doentes. Suponhamos que um indivíduo está numa determinada zona remota do nosso país e que de repente tem uma suspeita de ter um doente com um infarto do miocárdio e que se põe em comunicação com o seu centro de referência. E é isso que é preciso criar e estimular no nosso país. É evidente que ele vai ter aí um grande apoio desse centro de referência, porque estamos a falar sempre de centros altamente especializados. E vão-lhe ser dados, esse apoio é-lhe dado no sentido de lhe tentar ajudar a resolver o problema, perguntar que exames é que, para além de como é que de ter que ser necessário fornecer toda a história clínica do doente, é necessário perceber o que é que já foi feito, qual foi a reação que existiu relativamente a esse tipo de tratamento feito, porque, por exemplo, o doente pode ser ou não necessário modificar uma determinada terapêutica ou, inclusivamente, mandá-lo para outro centro onde ele possa ser atendido de outra maneira. Isso quer dizer que esta responsabilidade relativamente ao doente existe sempre entre aquele que é o médico que pede ajuda e aquele, ou o centro, que ajuda. Em relação aos doentes é um pouco diferente. Peço uma resposta muito curta, porque estamos mesmo em cima do tempo, mas, António, e se é tão bom, qual foi o entrave? Ou qual é o entrave? Da parte dos médicos não existe nenhum entrave. A mim parece-me que o único entrave que existe muitas vezes é esta falta, esta inércia que existe para desenvolver determinadas áreas, em particular no nosso país. A telemedicina é uma grande resposta, sobretudo para indivíduos que querem ter menos despesa na medicina, porque aquilo que se consegue lucrar através da telemedicina poupando, é realmente extraordinário para um país. O que se passa é que a maior parte das vezes a impreparação dos próprios governantes leva-os a não reconhecer que estas áreas tenham uma importância igual àquelas que têm. Pode ser que nós, no futuro, ainda tenhamos a oportunidade de voltar a discutir este tema e a importância que ele tem para um país como o nosso. Fica a ideia, António Matos da Fonseca. Muito obrigada. António Obrigado. Matos da Fonseca, por Linhas Tortas, um olhar sobre a saúde em Portugal. Para a semana a mais.